hoje encerrando essa série de mensagens falando sobre mordomia familiar. Que privilégio, queridos. Para mim essa série foi muito proveitosa, foi muito boa, foi edificante. Aprendi bastante com os ensinamentos, com os princípios bíblicos maravilhosos para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso casamento. Isso é maravilhoso. Então, se você ainda não assistiu todas, se você não participou, vai lá no nosso canal do YouTube, da Igreja Missionária de Carapó, tem todas as mensagens lá, você pode assistir o dia que você quiser, onde você quiser, no Spotify também você pode escutar e pode ver também. Então, queridos, hoje nós estamos encerrando, lembrando sobre mordomia, que mordomia ele fala sobre administração, sobre cuidado, sobre gerir. Quando você pega essa palavra mordomia, ela vem dizendo sobre essa questão de administrar o governo da casa. O mordomo era um empregado que cuidava da casa, que cuidava de tudo. Cuidava da alimentação dos empregados, da compra de mantimentos, sabia quando estava acabando, quando estava faltando, o que precisava, o que não tinha na cidade, o que precisava resolver. Tudo isso, queridos, por quê? Porque o mordomo, ele tinha essa ação especial. E que nós, queridos, possamos também ser bons mordomos de Cristo. Cuidar daquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Como nós já temos visto nessa série, família é um projeto de Deus. Família não nasceu, não foi instituído pela vontade humana. Foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que instituiu o lar. Foi Deus que instituiu o matrimônio. Foi Deus que instituiu macho e fêmea. Foi Deus que criou dessa forma. E é assim, queridos, que a palavra de Deus nos ensina. E como família, nós somos mordomos de Deus. Então, se Deus nos estabeleceu como mordomos da família, Ele nos deu o privilégio de viver nessa terra para realmente fazer algo sobrenatural. E nós, sendo mordomos, queridos, nós vamos prestar contas a Deus. O mordomo, ele precisava prestar contas ao Senhor, ao seu Senhor, ao seu senhorio. E nós um dia vamos prestar contas diante de Deus daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Cuidado do seu lar, da sua família. Nós vamos prestar conta. Então nós precisamos estar cientes disso, que nós vamos ter que chegar diante do Senhor um dia. E Ele vai perguntar: o que você fez? Obrigado, meu irmão. O que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? A pergunta é: o que você fará? Ou o que você responderá naquele dia? Eu escondi, eu guardei. Para Deus não tem isso, queridos. Deus, Ele quer que nós realmente exerçamos aquilo para o qual nós fomos chamados. Ele quer que nós cumpramos o propósito dEle. Não é o meu propósito, não é o seu propósito, é o propósito de Deus, queridos. E para conhecer o propósito de Deus, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos acompanhar o que está escrito na palavra de Deus. E, queridos, nós estamos vivendo tempos muito, muito difíceis. Tempos, em que a família está sendo atacada de tudo que é lado. A família está sendo bombardeada de todos os lados. Porque o projeto de Satanás é destruir a família. Porque se destrói a família, queridos, destrói os pilares da sociedade. Destrói a base da sociedade, acaba com tudo. Porque o que mantém a sociedade em pé, queridos, não é governo, é a família, é a unidade do lar, é a unidade da família. É por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo. E as últimas notícias é o bebê reborn, né? o reborn baby, né? Muitos, o que está ali na mão do Júlio é de verdade, viu, gente? Aquele lá do Júlio é de verdade, não é reborn não, viu? Tá? Olha lá, tá?
Mas está acontecendo isso, queridos. Isso tem se tornado algo, sabe, que para muitos é piada, mas é caso de saúde mental já, para muitos. E isso é sério, queridos. Por quê? Porque daqui a pouco não se quer, não vou procriar mais, eu compro um bebê reborn e beleza. Estão levando no SUS, queridos, querendo levar no SUS, já foi proibido, né? Mas estão querendo levar para vacinar, leva no postinho de saúde para vacinar. Sabe, estão levando, estão indo aos mercados, as pessoas estão se surpreendendo, achando que é bebê de verdade, estão comprando fraldas. Teve um caso inusitado, né, que a pessoa viu, tal, aí foi lá e comprou a fralda para o bebê. A hora que ela foi ver o bebê, era um boneco, de tão real que é. Queridos, isso tem atacado, sabe, são coisas que o diabo vai criando. Ele tem a sua função social para algumas questões de saúde, tá? Eu não estou questionando isso, porque ele tem. O bebê reborn, ele tem algumas questões que são importantes, mas já está ultrapassando o limite da sanidade. E isso afeta o quê? Afeta a família. Casais entrando na justiça, queridos. Por quê? Por causa do bebê reborn. E isso afeta o quê? A família. Você já imaginou? Sua filha ou seu filho um dia chega em casa com um bebê desse, olha, meu filho é o Antoninho, sei lá, vamos pôr, é o Filisbino, né? Aqui, meu bebê, mamãe. Você vai falar, oi, meu netinho. Não, queridos, nós não podemos, sabe, isso está criando um transtorno, que para muitas pessoas, se elas não se cuidarem, é irreversível. Porque elas tornam-se reais, achando que é real mesmo. Faz como que se fosse real. Então, só para a gente lembrar do que está acontecendo, está todo mundo vendo isso nas mídias sociais, né? Queridos, não aceite isso na sua vida. Não aceite isso. O que eu vou fazer? Eu vou brigar? Não, vamos orar, queridos, para que Deus liberte as nossas famílias, os nossos lares. Para que Deus restaure essas famílias que precisam de restauração. E nós pensando nisso, queridos, a respeito de tudo que está acontecendo com a família, tudo que permeia o relacionamento humano, hoje nós vamos junto falar sobre um acróstico. Aquele lá não é o lar, a nossa casa, é um acróstico, tá? E nós vamos falar sobre este acróstico hoje, o lar. O L é limites, o A, amor, e o R, respeito. Que é fundamental no nosso lar. Fundamental na nossa família. É fundamental e é essencial. Nós vamos perceber, queridos, que eles estão... Os limites, o amor e o respeito, eles estão interligados, e eles são essenciais para consolidar o lar, para consolidar a família. Nós precisamos disso dentro dos nossos lares. O primeiro que nós vamos falar é sobre limites. Em termos gerais, limites refere-se ao ponto máximo ou mínimo que algo pode alcançar, ou a linha que marca a separação entre duas coisas. Pode referir-se a um ponto que não se deve ultrapassar, a um fim ou termo, ou até a uma insuficiência ou defeito. Limite é uma linha de proteção, queridos, que é estabelecido. Limite é algo que nós precisamos aprender, e nós olharmos para o nosso Criador, o nosso Deus, Ele coloca limites. Quando você olha lá para Gênesis, o primeiro limite que Ele coloca, qual que é? Ele coloca lá para o homem, né? Falou, tem uma árvore aqui, e dessa árvore você não coma, porque o dia que você comer do fruto dela, olha só o texto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse era o limite que Deus estava estabelecendo. Era uma fronteira de proteção entre a obediência e a desobediência. E quando o homem escolhe desobedecer, a Bíblia não diz que a mulher desobedeceu, tá, gente? Diz que o homem desobedeceu. Quando ele escolhe desobedecer, o que acontece? Consequências terríveis para a sociedade, para a humanidade. E nós colhemos as consequências até hoje disso. Então nós precisamos, queridos, estar atentos a isso. Quais são as nossas escolhas? O que nós vamos escolher? Então, partindo do princípio de que limite é algo de Deus para a nossa proteção, eu quero citar alguns mitos a respeito de limites, sobre essa questão, extraído do livro Limites. Quando dizer sim e quando dizer não, assumindo o controle de sua vida, dos autores Dr. Cloud e Townsend. Esse livro é maravilhoso. Se você ainda não leu, procure na internet, busque esse livro e leia. Limites. Importantíssimo para a família, importantíssimo nos lares. Primeiro mito: impor limites é ser egoísta. Muita gente acha que é isso. Estou sendo egoísta se eu colocar limites. Não, é até aqui. Não, é ser egoísta, né? Outro segundo mito: limites são sinais de desobediência. As pessoas acham que limite é porque se não puser limite é desobedecendo, e se tem limite é por causa da desobediência. Terceiro mito: se eu começar a impor limites, acabarei ferido pelos outros. O que vão pensar de mim? As pessoas vão falar mal de mim. Quarto mito: se eu impuser limites, magoarei as outras pessoas, elas vão ficar feridas. Você tem casa, você tem um portão, é um limite que você colocou para as pessoas. As pessoas só entram na sua casa se você for lá e abrir o portão, abrir a porta. É um limite que você colocou. E é importante. Não é só para ladrão entrar, não é leão não, ladrão entrar não. É para quem você não quer deixar entrar, quem você não convidou para entrar, né? Quinto mito: os limites significam que estou zangado. Não é verdade. Sexto mito: quando os outros me impõem limites, isso me incomoda. Sétimo mito: os limites causam sentimentos de culpa. E oitavo mito: os limites são permanentes e tenho medo de não poder retornar. Alguns mitos que, tem muitos outros, tá? Que as pessoas colocam. Acham que se puser limite, vai ferir, vai acabar a amizade. Um limite importante: não emprestar o seu nome para outro. E está na Bíblia. Ah, mas o que vão falar de mim? César falou domingo passado a respeito disso, né, da importância disso. Porque o dia que você emprestar e ele sujar o seu nome, acabou a amizade, querido. Então não empresta, que você continua amigo dele. Ele vai ficar bravo uns dias, vai achar ruim, mas depois volta ao normal. São limites que a gente coloca. Agora, queridos, na formação dos filhos, a pior coisa que está acontecendo hoje é os pais não colocarem limites nos seus filhos. Guarda essa, queridos, guarda essa. Os traumas são importantes para os seus filhos. Os traumas, quando você fala não, cria um trauma no seu filho, na sua filha. E é importante para a formação psicológica, emocional e física dessa criança. Se você não fizer isso, você vai criar uma criança defeituosa. Desculpe a expressão, né? Mas você vai criar uma criança com problemas futuros. Credo, pastor, isso é um absurdo. Espera para ver. Espera para ver, você vai saber. E aí lá na frente, quando você ver, você vai falar: puxa, era verdade.
Então, queridos, o não é importante na formação do filho. O sim é também, mas o não é mais importante do que o sim. Ninguém nunca, da minha geração, nunca morreu por escutar não dos pais. Mas hoje, tem adolescente de 14, 15, 17, 20 anos, porque tem gente com 30 anos que é adolescente, não é retardado, é adolescente, como que é a palavra? Não, ela entrou na adolescência depois, né? Tardia, essa palavra, adolescência tardia lá, né? Então, obrigado, gente. Obrigado pela ajuda aí, né? Por quê, queridos? Por causa dessas coisas. Então, queridos, nós precisamos cuidar, pôr limites dentro de casa. Tem que ter limites. O filho tem que saber claramente o que ele pode fazer e o que ele não pode. Ele tem que saber que hora que ele tem que chegar, que hora que ele não pode chegar. Igual eu estava falando, nós não morremos por causa disso. Apanhamos mais do que precisava. Não, eu falo para minha mãe fala assim, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu ia errar tão menos. Eu falo, mãe, mas todo mundo virou gente, né? Todo mundo trabalha, ninguém morreu por causa disso. Por quê, queridos? Agora tem pais que, por causa da culpa de algo que aconteceu, quer suprir os seus filhos com coisas, e não dizem não. Não põe limites nos seus filhos, por quê? Porque tem uma culpa interior dela, o inconsciente dela tem uma culpa que às vezes ela nem sabe, e aí para ela poder compensar o filho ou a filha, sabe o que ela faz? Não põe limites. E aí, queridos, o trem é terrível depois. Então, cuide, queridos, cuide. Eu acho que eu traumatizei muito. Eu acho que eu pus muito trauma, né? Porque era muito não, era muito incisivo, era muito, né? Mas, graças a Deus, estão bem formados, né? Trabalham, têm as suas vidas, glória a Jesus por isso. Mas, queridos, a gente precisa cuidar. A gente não pode achar. Nesse livro, você vai encontrar um exemplo de um casal que tinha uma filha adolescente, que estava causando muito problema para ele. E aí eles foram procurar esse terapeuta, né? E aí, conversando com ele, ele pegou e falou assim, o problema não é ele. Ele não tem problema, quem tem problema é vocês. O cara ficou assim, mas como que nós temos problema? O nosso filho está com problema. Não, ele não tem problema. Porque toda vez que ele precisa de alguma coisa, vocês vão lá e pá, banca. Toda vez que ele faz uma coisa errada, vocês vão lá e pá, conserta. Toda vez que ele precisa de algo que ele pensa que precisa, vocês vão lá e dão. Ele não tem problema, quem tem problema é vocês, que vocês têm que correr atrás de tudo isso. Ele está vivendo uma vida perfeita, mas vocês não. Até que ele resolve e consegue consertar essa situação. Limites, queridos, faz parte da vida do ser humano. Muitas coisas nós deixamos de fazer. Uma das coisas que não está tendo limite hoje é celular. Gente, pelo amor de Deus, grupo de família é terrível. Por quê? Gente, a tal da inteligência artificial cria tantos vídeos para ganhar dinheiro, gente que trabalha com a inteligência artificial, e aí cria um monte de vídeo, e aí as pessoas pegam um vídeo e posta, pegam um vídeo e posta, pegam um vídeo e posta. Aí às vezes você precisa ver um negócio importante, você não vê, porque você já está cansado de tanto vídeo que os outros mandam. Tudo que é vídeo acha que é super importante. Gente, o pessoal está usando inteligência artificial para coisas aparentemente cristãs, e as pessoas estão colocando lá, e estão pondo. Precisa ter limite, gente, essas coisas. Postação, gente, uma postação de coisa, tem que ter limite. A nossa vida, nós precisamos cuidar, a gente precisa ter limite das coisas. Sabe, a pessoa tudo posta, tudo fala, tudo coloca. Cuidado, gente.
É necessário o limite na nossa vida. É necessário o limite no lar. É necessário o limite com os filhos. É necessário o limite no casamento. É necessário o limite com as pessoas, no trabalho. Em toda relação humana é importante limites. Se você comer doce demais, o que vai acontecer? Diabetes. Né? Vai acontecer, não tem jeito. Porque se você não puser limite, queridos, vai acontecer algo ruim na sua vida. Se você não colocar limites na alimentação, vai acontecer algo ruim na sua saúde física. Então nós precisamos cuidar. Cuide com os limites. E eu quero, nessa parte dos limites, encerrar com um texto que eu falei, esse texto é tremendo. Né? Provérbios 12, 1. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Queridos, seu filho, sua filha, nunca vai lá na frente. Agora ele pode reclamar, pode pisotear, pode falar que você é o pior pai do mundo, que você não ama ele, que ele não te ama, que queria que você morresse. Quem já não falou isso, gente? Quem é que já não falou isso aí? Para os pais, que já está velho aqui, e um dia falou isso. Eu queria que morresse, eu preferia que você estivesse morto. Mas um dia ele vai reconhecer que valeu a pena aquilo que você fez. Sabe, queridos, porque aquele que aprende a gostar, quando dizem, né, que ele está errado, aquele que gosta, você está errado, está mostrando o seu erro, você agradece, queridos, esse vai crescer, esse vai ser sadio, mas o tolo não gosta de ser corrigido, tolo não gosta de ser corrigido. Então cuidado, querido, se você não gosta de ser corrigido, porque corrigir os outros é muito bom, mas quando parte para o nosso lado, aí às vezes a gente não gosta, né? É muita gente que gosta de corrigir todo mundo, mas quando parte para o lado dela, né, eu nunca estou errado. Então, queridos, escuta isso que a palavra está dizendo. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Limites, você mostra que a pessoa precisa saber que a partir dali ela não pode. Tá? Ela precisa saber disso. Agora, o tolo não gosta de colocar limites, o tolo não gosta de pôr limites para os filhos, o tolo não gosta de colocar limites naquilo que precisa colocar limites. Por quê? Porque é tolo. É isso, queridos, e nós precisamos cuidar disso. Bom, vamos para frente. A segunda letra do acróstico é amor. Amor é o maior mandamento, queridos. Tudo que, sabe, que você olhar na palavra de Deus, tudo que você olhar nesse mundo, se nós não fizermos por amor, não tem valor nenhum. Não tem valor. Né? E tudo deve ser feito em amor. Tudo, queridos, que nós formos fazer. Todos os cristãos precisam praticar o amor. Todos. Né? O amor é apresentado na Bíblia como a principal virtude entre todas as relações humanas. É muito importante isso. A palavra de Deus diz que Deus é amor. O amor é um atributo de Deus. O amor faz parte do caráter de Deus. O amor, quando você olha lá no Gálatas 5, 22 e 23, a primeira coisa que está lá escrito que é amor. Fruto do Espírito, primeiro, amor. Amor, queridos, sabe, é algo que precisa estar intrínseco na nossa vida. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Se você conhece a Deus, você tem que amar. Amamos a Deus, cuidamos das pessoas, servimos nossa cidade, querido. Isso precisa ser algo intrínseco na nossa vida, ser algo que a gente faz, porque faz parte da nossa essência, porque Deus está em nós.
O amor, ele exige de nós, queridos, dedicação, mas não é uma dedicaçãozinha, é uma grande dedicação da nossa parte. Sabe, o que sustenta o convívio saudável é o amor, queridos. É o amor, queridos, porque a beleza some, queridos. A beleza, a palavra de Deus diz que ela se esvai. Acaba a beleza, acaba a formosura. Mas o amor tem que permanecer. Então, é o amor, queridos. E a palavra, Mateus 22, 39, o segundo é semelhante. O primeiro é amar a Deus. O segundo, semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. Toda boa convivência só é possível se for fundamentada no amor. Isso é uma exigência bíblica, queridos. Está na palavra de Deus. Se nós precisamos amar, todos devem ser amados. Mas não é por merecimento próprio. Não é porque é uma pessoinha boa. É por causa de Jesus Cristo, querido. É porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele se importou conosco. É porque Ele entregou a sua vida por nós. É por isso que nós devemos amar uns aos outros, por causa dEle, queridos. É esse o amor, sabe, que nos preenche, que tira o vazio. Amor não é um amor, sabe, fútil, é um amor com ação, é um amor com entrega, com misericórdia, com justiça. Esse é o amor, queridos, que a palavra de Deus exige de nós. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Só eu te amo, mas não faz nada. Não age. Na hora que precisa caminhar 1 milha, não caminha nem 50 metros. Na hora que precisa tirar a capa, não tira. Na hora que precisa fechar a boca, fala mais do que a mulher aquela mulher lá que vocês lembram, né? Eu esqueci o nome, né? Nós precisamos amar, queridos. E olha, algumas características do amor, que nós sempre precisamos voltar a ela. Nós precisamos voltar, eu e você, nessas características do amor. 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente, o amor é bondoso. Vai catando aí, se você está perdido em alguma delas aí, queridos, é porque está precisando de amor, tá? O amor, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O amor, queridos, não acaba. Mas precisa amar. Nós precisamos visitar esse texto e falar: Senhor, o que está faltando agora? Paciência. Então me ajuda aqui, porque o negócio está feio. É ser bondoso. Eu estou tendo inveja. Qual que é dessas coisas aqui, queridos? Qual dessas características está faltando em nós? Nós precisamos visitar esse texto. O amor é que sustenta o lar, queridos. É o que faz com que ele seja forte. É o que faz com que o lar resista às tempestades. As batalhas, queridos, elas só são vencidas dentro do lar por causa do amor. Quando falta dinheiro, querido, se não tiver amor, acaba o casamento. Todos nós passamos por batalha financeira no casamento, na família, dentro da nossa casa. Todos nós, um dia mais, um dia menos, nós passamos. Mas o que vai permanecer, fazer a gente ficar firme, é o amor. Somente o amor. Esse amor, não é qualquer amor, quer dizer, é um amor verdadeiro. É um amor, sabe, que tem efeitos maravilhosos na convivência familiar. É o amor que nós precisamos cuidar. Olha só, o amor promove paz. Ele cria um ambiente de segurança. O amor fortalece os laços familiares. Ele faz com que as pessoas se aproximem, melhore a comunicação. Sabe, queridos, aquele negócio só gritaria, grita de um lado, grita do outro. Essa pessoa só grita, só grita, só grita. Querido, está faltando amor na sua vida. Está faltando amor.
Credo, pastor, eu faço tanto pelas pessoas. Fazer não quer dizer que é expressão de amor, mas o amor faz também. O amor expressa com o fazer também, tá? Apoio, o amor, sabe, cria esse apoio, esse sentimento de pertencer, faz isso. O amor melhora a empatia, queridos. Você começa a olhar para a pessoa, valorizar as diferenças, você começa a deixar, sabe, de condenar. Não é só o seu ponto de vista que é o correto, não é só você que está certo dentro de casa, não é você que tem a voz da verdade no lar. Isso aí que nós precisamos, sabe? O amor desperta o cuidado e dedicação. Quando tem amor, que as pessoas são motivadas a cuidar umas das outras. Tem muita gente cuidando dos outros de fora, mas de dentro de casa não cuida. Que amor é esse, queridos? Isso não é amor, queridos. Isso você quer aparecer, isso você quer mostrar que você é bom. Bom é Deus, Jesus disse isso, gente. O amor, queridos, transmite valores importantes. O amor cria um ambiente de segurança emocional. A pessoa se sente acolhida, sabe, ela se sente bem, ela não tem medo de ser julgada, de ser condenada dentro de casa. O amor faz isso, querido. E ela transmite valores importantes, né, como compaixão, paciência, perdão, solidariedade, tudo aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Tudo aquilo lá. Então, verdadeiro amor, queridos, é a base que sustenta um lar feliz, um lar saudável e cheio de esperança. A terceira letra do acróstico é o respeito. Então nós falamos sobre limites, a importância dele, do amor, a importância dele, que nós precisamos buscar. Mas, pastor, eu olho naqueles negócios lá, está faltando um monte. Então está faltando Jesus na sua vida, porque Deus é amor. Como assim? Mas eu já aceitei Jesus. Perfeito. Mas Ele está onde? Na sua vida. Aonde que Ele está na sua vida? Tá? E o terceiro, o respeito. O apóstolo Pedro, ele traz um resumo bíblico sobre respeito. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E aqui ele mostra 4 áreas: respeitar todas as pessoas, respeitar os outros cristãos, respeitar a Deus e respeitar as autoridades governamentais. É importante, queridos. Quando nós olhamos para a palavra respeito, a tradução dela, da palavra grega, timesate, significa honra ou valor. Ou seja, literalmente significa isso aí, ó, colocar um grande valor ou um alto preço em algo. Respeito, queridos, é bíblico e é muito importante. Quantas pessoas não respeitam os seus cônjuges, seu marido, a sua esposa, não respeitam os seus filhos, não respeitam os seus pais. Eu errei muito, queridos, com os meus filhos, gritando com eles. Gritando mesmo. Errei muito. Né? Porque isso, queridos, não mostra que eu tinha respeito por eles. Eu estava desrespeitando. E quantas vezes eu gritei com eles, eu tive que voltar lá e pedir perdão para eles, porque eu errei com eles. E nunca por causa disso perdi o respeito deles. Por pedir perdão para eles. Por mostrar que eu também erro, que eu errei, eu também erro, né? Que eu erro, e muito. Pais, peçam perdão, errou. E quando, lá pequenininho, para os meus filhos ainda, pequenininho, eu errava com eles, ia lá e pedia perdão. Porque, queridos, isso faz parte da nossa vida cristã. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Respeito, queridos, é fundamental na vida cristã. Por quê? Porque ela transforma o relacionamento das pessoas. Respeito, querido.
É algo que não pode faltar. Nós, como cristãos, nós devemos mostrar respeito pelos outros. A gente mostra respeito pelos de fora, mas pelos de casa, quanto desrespeito, queridos. Pelos de fora, a pessoa te xinga, a pessoa te fala um monte de asneira, você abaixa a cabeça e fica quieto. Mas dentro de casa, você é o que grita mais alto. Você é o que fala por último. Por quê? Porque você tem que ganhar a batalha. Lembra de uma coisa: quem ganha a batalha dentro de casa, todos perderam. Todos perderam. O lar perdeu. A família perdeu. Respeito, queridos, é ter consideração, é dar valor a outra pessoa. O respeito nos leva a tratar o outro com honra e dignidade. Respeito faz isso, queridos. Quem respeita, ama. E quem ama, respeita. E quem ama e respeita, tem limites. Nunca é tarde, queridos. Não imagina, mas agora meu filho já está grande. Não, queridos, não é tarde, não. Conheço uma história de um pai. O filho fazia o que queria dentro de casa. Fazia o que queria. Ia dormia tarde e ligava o som nas alturas. Aquele sonzão que até os vizinhos importunava. Falou, pediu, falou de tudo que é jeito, brigou, consertou, pediu de novo, nada resolveu. Um dia o filho saiu de casa, quando ele chega em casa, o quarto dele sem porta. Como assim? Como assim, pai? E já metendo, sabe, gritando e brigando. No meu quarto o senhor... Não. O quarto é meu, a casa é minha. Você está usando ele enquanto você mora aqui. A porta que estava lá foi eu que comprei, é minha porta. Eu tirei. Até que esse filho entende, queridos, o princípio. Então, queridos, o respeito, ele cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar, o respeito é importante. E nós precisamos respeitar a Deus. Quantas vezes nós desrespeitamos a Deus, querido? Com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Quando a gente está aqui na igreja, todo mundo bom. Mas e quando nós não estamos aqui na igreja? Quando não tem ninguém perto de nós? Qual que é o nosso respeito? Para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com os nossos pais, para com a nossa família. Qual que é o respeito que nós temos? E Deus merece todo o nosso respeito, querido. Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é tudo para nós. Quer dizer, Ele é nosso Pai. E Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele define isso com muita clareza. Ele diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quando nós respeitamos Deus, que nós ganhamos respeito dos seus mandamentos, dos seus conselhos. Pois, sabe por quê? Porque nós passamos a dar valor à palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus. Quando nós respeitamos a Deus, sabe, os mandamentos e os conselhos fazem efeito na nossa vida. Começa a fazer parte de nós. Nós respeitamos, que nós devemos respeitar as autoridades. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Toda autoridade, queridos, ela merece o nosso respeito por causa da grande responsabilidade que ela tem. Está certo que nem todas as autoridades são uma maravilha, né? Mas, queridos, eles merecem que nós oremos por eles. Porque é um mandamento para nós cristãos. Devemos orar pelas nossas autoridades constituídas. Nós precisamos ter respeito no casamento, queridos. É essencial
para que haja um bom casamento, respeito entre os cônjuges. É essencial. Efésios 5:33 diz assim: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo. Marido, você tem que amar a sua esposa como a si mesmo. E tem um outro texto, né, que você conhece, se você não conhece, ele existe, que diz que você tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. É assim que nós devemos, maridos, amar as nossas esposas. E a mulher trate o marido com todo respeito. Queridos, quando há respeito, não tem abuso, nem físico e nem emocional. Não tem, queridos. O respeito, sabe por quê, queridos? Porque o respeito deseja o melhor para o outro. Quando você respeita, você quer o melhor para o seu cônjuge. Quando você respeita, você larga o celular, vai ficar com o seu cônjuge, vai conversar com seus filhos, para de gritaria, para de achar que você é dono da razão. Quando você, tem respeito, você põe limite. Agora, o que o respeito não significa? Concordar sempre com a outra pessoa, aceitar tudo que a pessoa faz, se submeter ou participar de coisas erradas. Não é porque eu tenho respeito que eu tenho que concordar com o erro dos outros. Eu tenho que aceitar o que foi feito de errado. Errado é errado, queridos. Pecado é pecado. Não é porque eu sou cristão e porque a palavra de Deus diz que eu preciso amar as pessoas, e eu preciso amar, eu necessito amar, você tem que amar as pessoas, que eu vou concordar com o pecado delas. Não é porque eu preciso respeitar, que eu preciso honrar, porque respeito é isso, é você tratar a outra pessoa com honra, com dignidade, mesmo que você não concorde com ela. Respeito pela pessoa humana, queridos, não significa você aceitar o pecado dela. Eu posso respeitar, eu respeito, mas nem por isso eu vou concordar com o homossexualismo, com o lesbianismo, que eu vou concordar com a corrupção, que eu vou concordar com a mentira, que eu vou concordar com coisas erradas. Por quê? Porque é pecado. Eu amo e eu respeito, mas eu não posso concordar, porque é a palavra de Deus que diz. E se é a palavra de Deus que diz, eu preciso olhar, porque a palavra de Deus diz que eu preciso fazer. E concluindo, queridos, na família ou em qualquer outro lugar, esse acróstico, queridos, o limite, o amor e o respeito são base para que haja relação saudável entre as pessoas. Esse acróstico, limites, amor e respeito, eles fazem com que haja o desenvolvimento do indivíduo, haja construção de vínculos corretos, de coisas certas, verdadeiras. E é assim, queridos, que eu e você precisamos. Limites, queridos, define os limites dentro do relacionamento familiar, mostra o que é aceitável e o que não é, garante que cada pessoa seja respeitada, amada e valorizada. Respeito é claramente a manifestação prática do amor e dos limites. Como nós dissemos lá no início, queridos, limites, amor e respeito estão interligados e são essenciais para a criação de uma família forte e unida, onde cada membro, onde cada pessoa desse lar, vai poder desenvolver de forma saudável e feliz. É isso, queridos. Limites, respeito, limite, amor e respeito. Queridos, cuide do seu lar e do lar. Cuide dos limites dentro do seu lar, do amor e do respeito, para que você tenha uma família abençoada, para que você tenha uma família que cresça como Cristo quer que ela cresça, bem firmada, bem fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus.
E para nós refletirmos e praticar, primeira pergunta: há limites que você não consegue exercer? Ou há limites que você não consegue colocar dentro do seu lar, seus filhos? Tem alguma coisa, queridos, que você não consegue exercer ou você não tem conseguido colocar? Eu sei que o Espírito Santo está ministrando isso no seu coração. E se tem, queridos, você precisa consertar. Porque isso vai fazer bem para o seu lar. Vai fazer bem na sua família. Vai fazer bem. Segunda pergunta, queridos. O amor é uma prática diária. É questão de caráter. Tem que fazer parte de nós, queridos. Tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa essência. A pergunta é: como que está o seu amor? Você só ama quando lhe convém? Nós amamos só quando, sabe, tem algo que a gente quer? Terceiro e último, queridos. Para você, tem sido fácil respeitar? Porque, queridos, volto a dizer, respeitar lá fora é uma coisa. Dentro de casa, onde você tem liberdade, é que mostra realmente se nós temos respeito. Limites, amor e respeito. Leva você a considerar o outro superior, melhor do que você. Você faz isso?